Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou Gustavo Góes. Esse é o canal Phalaenopsis Mania, um canal que fala basicamente sobre orquídea Phalaenopsis, tá? Modo de cultivo, como que você faz para adubar, qual a luminosidade, qual a rega certa, né? E aí todos os dias eu passo aqui deixando vídeos novos para vocês, tá? Meu cultivo é todo feito na semi-hidroponia, que é esse cultivo onde você rega menos. Você coloca no vaso com um pouco, deixa uma reserva de água no fundo do vaso. Você não fura o vaso na parte de baixo. Você deixa aí 2 dedos para que fique 2 dedos de água. E aí você faz o plantio. O modo de plantar, o modo de regar, o modo de cultivar, todos os dias eu passo aqui e deixo alguma dica em relação ao meu cultivo, né? Como é que eu faço para que essas plantas possam se adaptar praticamente vivendo na água, né? Porque a gente planta fora da água, o enraizamento ele vai crescendo e automaticamente as novas raízes vão seguir em direção à água. Então, no momento que você faz o replante, as raízes antigas não podem estar em contato com a água, né? Você sempre coloca ali no nível acima de onde a reserva de água vai ficar. Com o tempo, essa planta vai começar a se adaptar, emitir novo enraizamento, e esse novo enraizamento irá para o fundo do vaso, aonde está a água, onde está a reserva de água. E o crescimento delas é muito rápido. O enraizamento de uma planta já adulta demora um pouquinho, tá? Quando a gente faz uma mudança de cultivo, uma troca de substrato, principalmente, a gente tem que esperar aí no mínimo uns 6 meses para começar a ver o novo resultado, tá? Não é da noite pro dia. O cultivo de orquídea sempre é comentado que é um cultivo demorado, é onde você vai aí testar a sua paciência, porque algumas raízes vão morrer, né? Pode ocorrer também da planta morrer, isso aí depende do tipo de cultivo, tá? E aí você tem que ir fazendo vários testes na sua casa e esperar. No momento que você faz o replante, essas raízes que vieram com a planta não faz parte do seu substrato novo, não faz parte do seu cultivo. Então é natural que você perca algumas raízes, que algumas raízes venham a morrer, secar, e aí você começa a ficar desesperado, mas isso faz parte do processo, tá? Quando eu falo de semi-hidroponia, é aquele tipo de plantação onde você tem mais tempo. Quando a raizinha da planta, a nova raiz, chega no fundo do vaso, que ela começa a beber água lá do fundo do vaso, você não precisa mais ficar se preocupando com regas, tá? Por quê? Porque ela automaticamente vai pegar a água que ela precisa lá no fundo do vaso. Isso é a mágica e a beleza da semi-hidroponia, né? Te dá mais comodidade, te dá mais tempo para você fazer outras coisas, cuidar de outras orquídeas, cuidar mais da sua própria vida e não ficar parado muito tempo aqui cuidando somente das orquídeas. Você, na semi-hidroponia, você pode aí estar dando uma esquecida, um tempo mais aí na questão de regas, mas as adubações tem que ser feito em qualquer cultivo, tá? Não existe orquídea bonita, orquídea bem enraizada, orquídea florescendo sem uma adubação. A orquídea, como qualquer outra planta, naturalmente ela vai crescer e ela vai florescer. O que acontece? Quando a planta recebe uma adubação, ela está recebendo uma alimentação, né? Recebendo tudo que ela receberia se ela estivesse na natureza, que não é o caso na sua casa, tá? Muita gente às vezes confunde e fala, na natureza ninguém dá essas coisas para ela e ela floresce, mas essas plantas não estão na natureza, estão na sua casa. O seu tratamento está bem diferente e bem longe do que a natureza pode oferecer para essas plantas. Então, na sua casa, você precisa entregar pelo menos uma adubação balanceada, que é aquele 20-20-20, 10-10-10. Algum tipo de adubação você tem que entregar para que, mesmo sem adubação, ela vai florescer, a planta vai crescer, mas ela não vai ter aí a vitalidade para poder ter flores com boa durabilidade, um grande enraizamento, folhas bonitas, e o processo de crescimento dela é todo diminuído se você não usa uma adubação adequada para orquídeas, tá?
A gente vê na internet muitas diquinhas de que você pode colocar água de alguma coisa, produtos orgânicos, mas nem sempre isso dá certo. É diferente de você vir e colocar uma adubação que foi estudada, balanceada, criada por cientistas especificamente para orquídeas, para o desenvolvimento, para o crescimento, para a floração. E essa planta, quando floresce, sendo adubada o ano inteiro, a floração ela dura muito, tá? Eu tenho orquídeas que eu sempre mostro com durabilidades acima de 9 meses. Então isso não é um feito do meu cultivo, isso é um feito da própria planta, porque a planta foi bem adubada, a planta está num ambiente de boa umidade, ela sempre recebeu uma boa luminosidade, uma boa adubação, rega na época certa, na quantidade certa, e todos os nossos cuidados refletem nas florações. Plantas que florescem e demoram muito tempo floridas, elas estão ali jogando para a floração, devolvendo tudo aquilo que ela recebeu durante todo o ano. Então não adianta você somente querer adubar quando a sua planta está florida, porque a floração já é o resultado de todo o processo que você passou ao longo do ano. Então, é bem melhor você cuidar da sua planta o ano inteiro. É igual aquela coisa que eu vejo quando eu venho com uma planta nova e eu corto a haste floral. Às vezes é uma planta bem bonita, está com floração, e eu não quero perder aquela planta. E muitas das vezes, quando a gente espera aquela floração passar e a gente coloca aquela planta no orquidário sem fazer o replante, a gente acaba molhando demais e acaba apodrecendo as raízes. E aí uma planta que você já comprou saudável e você deixou ficar doente, o processo para que essa planta venha se recuperar é muito demorado. Praticamente, pessoas que compram plantas para recuperar, que elas vieram doentes, porque existe dois tipos de planta para recuperar que a gente sempre fala. As que estão somente sem flor e aquelas que você compra já doente, com vários problemas na floração, sem raízes. Essas plantas são muito difíceis de serem salvas e muito difíceis de se adaptarem ao seu novo ambiente, porque elas já estão debilitadas. Então, o que acontece? Você vai fazer um novo replante nelas, elas já estão doentes, elas não vão conseguir. Algumas conseguem se restabelecer, ficarem bonitas, outras não. E não é culpa do seu cultivo, é culpa aí de você ter pegado já uma planta debilitada. Então você está contando com a sorte, com a própria sorte. E nem sempre a gente vai conseguir fazer essa planta crescer novamente aí no nosso cultivo, porque precisa de um período de adaptação. E essa planta, se ela estiver muito fragilizada, ela não consegue ter esse tempo, né, de enraizar novamente, de crescer novamente aí no seu ambiente. Eu já trouxe muitas plantas para recuperar aqui na minha casa. Algumas morrem, algumas se dão bem, mas não são todas que eu consigo salvar, mesmo com todo o meu cuidado. Então, quando você tiver uma planta que você acabou de comprar, mantenha todos os cuidados que a gente sempre fala. Pegou uma planta, quando vai comprar uma planta, já compra uma planta que esteja saudável, né? Olha as folhas, olha o enraizamento, a planta está bem. Se você não quer colocar no seu orquidário, não quer fazer o replante, porque fazer o replante importa em cortar a haste floral. Porque no momento que você corta a haste floral, a planta entende que ela precisa enraizar e que ela precisa começar a se desenvolver. E se você deixa a haste floral, ela não tem como soltar novas raízes e soltar novas folhas, porque toda a energia que ela tem, ela está mandando para a floração. Então, enquanto está com a haste floral, a planta está no processo de dormência. Ela não vai sair raiz nova, ela não vai sair folha nova. E depois que passar, ela vai começar a perder as raízes, porque você tirou o substrato que ela estava acostumada, a umidade que ela estava acostumada. E aí você acaba trazendo doença para essa planta, a planta começa a ficar mirradinha e acaba morrendo, né? E aí quando você vai tomar noção do que está acontecendo, já é tarde demais, não tem mais nenhuma raiz, né? Então eu sempre falo, comprou uma planta nova, se você não quer replantar, não quer cortar a haste floral, não replanta. Então deixa ela no local onde ela vai pegar menos água, onde ela vai somente decorar a sua casa. E aí depois que passar a florada, você espera também ela começar a emitir
novo enraizamento, porque assim que começa a sair enraizamento novo, que você cortar a haste floral, é um processo onde a planta está ativa, e aí ela começa a sair o enraizamento, e aí você pode fazer o replante onde você quiser, da maneira que você quiser, porque essas novas raízes que estão saindo são as raízes que vão estar adaptadas ao ambiente que ela está agora, porque toda vez que a planta sai do produtor até a sua casa, é um novo ambiente, né? Então ela tem que se adaptar a tudo, a temperatura, ao clima, a temperatura da sua casa, a luminosidade da sua casa, o tipo de água que você tem para oferecer e qual adubação que você vai passar a dar. Porque lá no produtor ela tinha um outro tipo de adubação. Ela era adaptada aonde ela foi plantada desde quando ela era bebê, pequenininha, né? E aí ela muda tanto de estado, muda de cidade para chegar na sua casa. Então tem todo um período de adaptação. Eu mesmo, quando compro uma planta, mesmo que venha florida, quando eu faço o replante, eu já corto a haste floral. Por quê? Porque eu preciso do novo enraizamento. Eu quero o enraizamento o mais rápido possível, né? E esse novo enraizamento, como eu faço semidroponia, já vai vir adaptado à semidroponia. Tanto que assim que nasce a raiz já nasce pendendo para baixo, para entrar dentro do vaso em busca da umidade, né? Isso leva um tempo, isso leva de 3 a 6 meses, até um ano, para que essa planta possa enraizar até o fundo do vaso. E até lá você vai dando aí os seus cuidados para manter aí uma boa adubação, uma boa luminosidade e também uma boa rega, né? Eu falo da semidroponia porque é o tipo de cultivo que eu tenho. Então eu rego aqui uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 20 dias, sempre de olho na água que está no fundo do vaso. Eu sempre tenho que olhar que se tiver umidade, eu não vou molhar de novo, porque quando você molha muito, o enraizamento ele também não aparece. E pode acarretar de parar água nas folhas e trazer aí fungos, né? Então sempre é um cuidado, sempre tem uma coisa nova. Eu tô aqui fazendo vídeos há mais de 7 anos, né, cultivando orquídeas, essa mesma orquídea, essa Phalaenopsis. Por isso que você vê essa quantidade, isso não foi construído num mês só, tá? Então é muito tempo cultivando orquídeas Phalaenopsis e aprendendo, cada dia aprendendo com ela, cada dia fazendo novos testes, onde elas vão se adaptar melhor, para poder passar para você aí a dica melhor, a melhor dica possível que eu consigo aqui, através dos meus testes, é a dica que eu passo para vocês, tá? Isso se tá dando certo para mim, vai dar certo para você também aí, porque eu tô passando dicas valiosas, dicas da minha própria experiência, para todos vocês aí, tá bom? Tenho bastante mudas das orquídeas Phalaenopsis. Sempre mostrei as mudas que vêm, ó como cresce rápido. E muita gente me pergunta em quanto tempo que elas florescem. Depende muito da luminosidade, depende do modo que você plantou, depende aí, o modo que você plantou, que eu falo, é o tipo de cultivo, depende da luminosidade, depende da umidade, da adubação que você dá. As minhas florescem em 6 meses, né? A planta já vem pré-adulta. Então, em 6 meses, você consegue aí uma floração. Não vai ser uma haste floral muito grande, mas vem 2, 3 florzinhas aí para agradar o seu olho, né? Para agradar aí a sua visão, né? Mas é muito bom, porque é um kit com 4 Phalaenopsis, o preço é bem baratinho, o frete também é bem baratinho. Quem tiver interessado, me procura no 35 99211 0913. Também para adquirir esses vasos, ó, de 1,5 litro, de onde eu faço a minha semidroponia também. Tá um preço bem legal, você pode pedir a quantidade que você quiser. Lembrando da rifa, tá? A nossa rifa de Natal, ela já foi preenchida, tá? Então o sorteio será nesse sábado. Hoje é o que? 10? Amanhã, sábado, dia 11, é o sorteio da rifa de Natal, das 10 Phalaenopsis. Já está fechada, não tenho mais número, graças a Deus vendeu tudo, mas eu vou vir com novas rifas e eu vou falar para vocês aí o processo, tá bom? Então, muito obrigado quem participou. Então, todo mundo que comprou a rifa de Natal, o sorteio será amanhã, tá? E aí eu vou pensar para a próxima semana qual a rifa, qual o valor da próxima rifa, qual planta, o que eu vou fazer, tá? Mas eu sempre passo aqui para falar para vocês. Qualquer dúvida, me chama no 35 99211 0913. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Tchau!